E antes de seguirmos o giro, mais uma informação ainda falando sobre reações às decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Veja só, um artigo do New York Times, publicado nesta segunda-feira, fez um retrato do desequilíbrio atual de poderes no Brasil, apontando para a recente expansão de força do Supremo Tribunal Federal como uma potencial ameaça à democracia do país. O título escolhido pelo jornal norte-americano é um questionamento, abro aspas, para defender a democracia, a Suprema Corte do Brasil está indo longe demais? Fecho aspas. A reportagem usa a recente operação contra 8 empresários para ilustrar a atuação do STF acima de teóricos princípios democráticos. No caso em questão, a PF agiu a mando de Moraes baseada em conteúdo de um grupo privado de mensagens publicadas em uma matéria jornalística. Segundo o New York Times, a ação foi uma demonstração crua de força judicial que coroou a tendência de expansão drástica do poder da Corte. A reportagem citou a preocupação de juristas a respeito de ilegalidades na atuação do STF, dizendo que o ativismo judicial de Moraes e seus colegas contam com o apoio de líderes políticos de esquerda e de grande parte da imprensa. O artigo se concentrou ainda no poder desmedido exercido por Moraes nos últimos anos, resumindo ao leitor casos como o da prisão do deputado federal Daniel Silveira, dizendo que na grande totalidade das ações Moraes agiu unilateralmente. Para ilustrar o poder atual do Supremo Tribunal Federal do Brasil aos norte-americanos, o New York Times fez uma comparação mostrando que a Suprema Corte dos Estados Unidos avalia de 100 a 150 casos anualmente, enquanto o STF emitiu mais de 505 mil decisões nos últimos 5 anos. Vamos à análise agora da Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Como é que foi a repercussão desse artigo por aí, Ana? A gente vê que, assim como você ilustra diariamente aqui no programa, as ações aqui da Justiça Brasileira diferem muito da prática aí nos Estados Unidos, né, Ana? Boa noite. Aliás, boa tarde para você aí em Los Angeles. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Uma ótima semana a todos. Vitor, eu ia comentar exatamente esse artigo grande, artigo longo do New York Times, que é praticamente um braço do Partido Democrata dentro do consórcio americano, podemos colocar assim, dentro da imprensa americana, e o artigo repercutiu bastante. O artigo ele conta com detalhes, né, o caso sobre os empresários, que era uma conversa ali também dentro de um aplicativo de mensagens, ou seja, uma conversa privada. Depois o artigo descreve como os policiais invadiram as casas dos empresários, como os empresários eles tiveram as contas bancárias bloqueadas, as redes sociais derrubadas, e o próprio artigo já no começo fala que isso é assustador, foi a palavra que eles usaram, né? Depois o artigo fala do próprio Alexandre de Moraes, né, mostra como a Suprema Corte nos últimos anos no Brasil vem expandindo o seu poder e o seu abuso de autoridade de maneira drástica. Conta também que a Suprema Corte já censurou veículos de imprensa, né, no Brasil, como o Dias Toffoli, como eles censuraram ali a capa de uma revista semanal no Brasil, né, uma famosa capa, o amigo do meu pai. E só para ler um trechinho aqui do artigo, que vale a pena dar uma lida, o artigo fala o seguinte sobre Alexandre de Moraes, abro aspas, o senhor Moraes prendeu 5 pessoas sem julgamento por postagens nas mídias sociais que, segundo ele, atacaram as instituições do Brasil. Ele também ordenou que as redes sociais removessem milhares de postagens e vídeos com muito pouco espaço para apelações e recursos. E este ano, 10 dos 11 juízes, a gente precisa avisar os americanos que são ministros, né? Explicar que eles não são juízes. 10 dos 11 juízes do tribunal condenaram um congressista a quase 9 anos de prisão por fazer o que eles disseram ser ameaças contra os ministros em uma transmissão ao vivo, em uma live. Então tá aí, né? O Alexandre de Moraes, a sua caneta tirânica que os brasileiros não aguentam mais, né? E é preciso cobrar dos candidatos ao Senado para essa eleição, o que eles farão com essas inconstitucionalidades e esses ministros que continuam insistindo em vilipendiar nossa Constituição e desrespeitar nossas leis, o que eles
farão se eleitos. E está aí, senhor Alexandre de Moraes, agora famoso nos Estados Unidos, e não é aí pelos motivos mais republicanos e positivos que ele esperaria que fosse. E opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meus companheiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. Até que enfim, né? Bem-vinda seja a reação dos delegados de Polícia Federal aposentados. Isso aí é o começo de uma reação inevitável, porque tudo tem que ter limite. O avanço os avanços sucessivos em direção ao penhasco, protagonizados pelo ministro Alexandre de Moraes, tem de parar. Tem de parar. Quer dizer, são atos ilegais que ele está cometendo, e a qualquer momento, como temos prevenido aqui, um delegado de Polícia Federal da ativa vai se recusar a cumprir uma ordem ilegal. Ele tem todo o direito de fazer isso. O que eu espero é que também os juristas acordem, entidades que congreguem juristas têm de se manifestar. A OAB ou algum grupo de advogados tem de dizer que isso é ilegal, porque, por exemplo, só se pode fazer uma busca e apreensão em imóveis pertencentes a quem foi acusado de alguma coisa, ou alguém indiciado em inquérito, alguém contra essa pessoa, vítima, alvo da busca e apreensão, tem de haver alguma prova ou indício de crime. E você você mobiliza a Polícia Federal para que consiga mais provas e indícios. Só que não, eles foram ali atirando no escuro, joga a rede e vê o que vem. E continuam punidos os 8 empresários. O Luciano Hang está o quê? Há mais de um mês, é isso? Sem acesso às redes sociais, está tudo fechado por decisão do Alexandre de Moraes. Então, se isso não é abuso de autoridade, eu não sei o que seria. Os ministros do Supremo não se manifestam. Eles estão ajudando a manchar a imagem do tribunal mais alto aí do Poder Judiciário. A cúpula do Poder Judiciário a imagem está sendo arranhada cada vez mais. Então já começamos a despertar reações no exterior. Essa pergunta do New York Times, o STF está indo longe demais, mas já foi muito longe. Muito longe. Em nome da democracia, você pratica atos autoritários ou ditatoriais, típicos de ditadura. Prende gente, toma decisões baseadas em lei nenhuma, como falaremos depois aí sobre o Barroso, do caso do vereador. Disso trataremos mais tarde. Agora, é bom que o Alexandre de Moraes e seus pares reflitam sobre isso. Por enquanto, é a reação dos delegados que já são aposentados. Daqui a pouco teremos um delegado com o apoio da maioria da população brasileira, recusando-se a cumprir uma ordem ilegal ou inconstitucional. O comentário agora é do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Pois é, nós temos falado, e quem nos acompanha aqui, Vitor, sabe, nós não somos visionários, nem temos uma sagacidade maior do que a de ninguém. Mas a gente tem falado que isso é grosseiro, esse desvio de função do Supremo Tribunal Federal é grosseiro, não é sutil. Então nós temos falado aqui repetidamente que não tem como ficar de pé, esse tipo de desvio, isso não vai ficar de pé. E volto a dizer, eu não sou um visionário, um profeta. Só vai ficar de pé se virar um regime ditatorial. Aí isso tudo é sancionado, é absorvido, a imprensa que está calada se assume como imprensa oficial da ditadura, e aí, infelizmente, é o que a gente já viu acontecer. Mas fora disso, não tem como. Esse negócio de alegar, o Supremo Tribunal Federal, e em particular o ministro Alexandre de Moraes, eles fazem alegações para sustentar as suas diligências extremas.
são alegações. Essa história de uma conversa de WhatsApp significar uma urdidura de golpe por parte, isso é uma alegação rasa. E assim, é até um pouco chato e incômodo repetir isso, porque é óbvio, né? É óbvio, está todo mundo vendo e uma parte está querendo fingir que não é. Evidentemente que nós falamos aqui várias vezes já, né? Nós fizemos também modestamente aqui, porque somos só observadores, nós fizemos modestamente aqui esse chamado, né, se eu posso dizer assim, ou enfim, essa observação, né, mesmo para as instituições, incluindo a Polícia Federal. Bom, a Polícia Federal, uma instituição muito respeitada ainda no país. Ela tem, não sei se é uma ala, não sei se é uma parte, não sei se são relações ali especiais que estão sancionando esse tipo de ação que não ficará de pé. Não sou eu que estou dizendo, não tem autoridade nenhuma. É porque são grosseiras. Aqui não precisa do foro especial porque eu não quero. Vocês acham que isso é possível? Né? A nota triste, melancólica, é que em outros tempos você nem precisaria de uma reação institucional da Polícia Federal. A sociedade inteira, de vários lados, reagiria, inclusive a imprensa. E principalmente a imprensa, porque quando tem abuso de poder, em geral, quem faz o primeiro contraste é a imprensa, que está absolutamente entregue a uma força que eu nem sei direito qual é. Evidentemente que a gente sabe, e aí tem paralelos fora do Brasil. Eu tenho citado também aqui bastante o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. É por isso que também não é tão simples, porque isso não é uma jabuticaba, né? Como às vezes a gente aponta. Isso não é uma jabuticaba, isso não é um problema brasileiro. Isso, infelizmente, está acontecendo em outros lugares do mundo. E eu cito o Justin Trudeau porque ele é a maior caricatura. Ele faz o que ele bem entende, ele faz também, ele comanda lá do Poder Executivo mesmo, não precisa nem do Judiciário, ele comanda ações que interferem em direitos de cidadãos, ações brutais, extremas, com aquela indumentária fantasiazinha de o cara do bem, do progressista, não sei o quê. Isso está servindo de um disfarce, de um truque em várias partes do mundo. Evidentemente que nós sabemos, então, que isso não é um problema simples, porque existe essa tentação, né? Existe aí parece teoria conspiratória, mas é pura verdade. A gente está vendo as instituições, a gente viu na época da pandemia, né? A questão de saúde. Todo mundo confiava na OMS, né? Todo mundo tinha a OMS como referência e deixou de ter, por causa deste mesmo fenômeno. As instituições estão se desmanchando com influência de quê? De dinheiro, né? De dinheiro, de poder, de sempre, não tem ideologia nenhuma. Não, eles estão montando um governo mundial, porcaria nenhuma. É influência, é grana, é comunicação, é aliciamento, né, dos meios, dos novos meios, para censurar, né, para fingir que isso que o Alexandre de Moraes faz no Brasil é comum. Aí tem essa imprensa que virou uma coisa fajuta, né, com complacência dessas redes sociais que saem cortando língua. É esse o esquema, o nome disso é um esquema. Isso não é um momento ideológico institucional, isso é um esquema vergonhoso. E a gente não está falando aqui porque a gente torce para um partido, não. A gente está aqui chocado, perplexo, há muito tempo e esperando, evidentemente, a reação da sociedade toda, do parlamento, da Polícia Federal, do Ministério Público. Estão aparecendo, né, reações aqui e ali. E isso tem que virar uma reação. Eu volto a dizer, a gente não quer, não temos aqui um negócio de fulano tem que sofrer. A gente não pensa nisso. Mas desse jeito, quando você sanciona a covardia dessa maneira, aí realmente daqui a pouco você vai ser a vítima. Todos vocês aí que estão sancionando. Então, só para concluir, é curioso que venha do New York Times, né? Quer dizer, a gente tem a Associação de Delegados no Brasil, também está pouco, quer dizer, é importante essa reação, mas está muito pouco, muito pouco. Eu já me referi até aqui aos próprios empresários. Acho que todo mundo tem responsabilidade nisso. Se é grosseiro, se é absolutamente desviante, se é absolutamente fora, né, dos ritos processuais,
todo mundo tem que falar, inclusive os empresários estão calados aí, um minuto de silêncio aqui. Desculpe, tem que falar, tem que ir à instituição, tem que ir ao parlamento, tem que ir ao judiciário, normalmente. E parece que tem uma anestesia geral que está começando a desaparecer e a gente precisa do New York Times para fazer isso, né? O New York Times, que é um jornal que deixou de ter aquela grandeza, né? Tem feito também aí um papel estranho em relação a esses problemas todos e agora aparece até o New York Times comentando que isso não é aceitável.